A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. Muito boa noite a todos. Começa mais um painel aqui pela TV Erechim. Nossa saudação, nossos cumprimentos a todos. Estamos aqui em nome de Sicredi. Traga sua poupança para o Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, a pauta mundial é a pandemia do Covid-19. Agora nós também temos que dar prosseguimento a outras áreas que movimentam, a outros setores que movimentam a nossa vida, o nosso dia a dia. E tomara que a gente pudesse, o quanto antes, voltar ao normal. Nós vamos falar de política um pouco, a gente já vinha falando antes de estourar essa pandemia aí. E vamos continuar, embora a gente vai ressaltar aqui que nós temos um pleito marcado para outubro, mas assim como o Covid, ninguém sabe o que vai acontecer, quando é que vai terminar, até quando vai, né? A gente também não pode cravar com certeza, por enquanto está tudo marcado e tal, mas a gente não pode assegurar que a eleição realmente vai sair. Mas, por enquanto, está marcado. Nós estamos nesse interregno aí, houve a possibilidade, abriu-se a janela aí de troca de partidos e tal. Nós estamos recebendo aqui o vereador Renan Sokol, que foi um dos que trocou de partido. Vereador, seja muito bem-vindo aqui ao painel. Boa noite, hoje. Boa noite aos nossos telespectadores. Queria agradecer novamente, né, pela oportunidade de estar aqui participando do programa Painel e espero que tenhamos um grande debate hoje. Renan, então a pergunta é óbvia. Vamos fazer antes, quanto tempo de PSDB? Na realidade, eu me filiei ao PSDB em fevereiro de 2015, portanto foram 5 anos que eu fiquei no partido. Acredito que eu fiz um bom trabalho no partido, ajudei a desenvolver ele teve um grande crescimento em 2016, quando elegemos 2 vereadores e o nosso prefeito municipal. O partido passou a ter um protagonismo, então bastante grande, ele vinha numa decrescente no município, até que em 2015 passou a contar com maiores quadros mais qualificados, pessoas já mais conhecidas, e em 2016 logrou êxito nas eleições, né, quando de nenhum vereador passou a ter 2 vereadores. Então, eu acredito que eu fiz um bom trabalho dentro do partido, fui líder do governo Luiz Francisco Schmidt, que também é do PSDB, no primeiro ano de mandato dele, meu primeiro ano de mandato também na Câmara de Vereadores, consegui desempenhar, penso eu, bastante contente o meu trabalho. E agora nessa janela partidária que se abriu em 2020, eu decidi ingressar no Partido Progressista, o PP, por afinidade ideológica, é um partido notadamente de direita, como eu me posiciono. É um partido que, no nosso estado, ele tem uma força muito grande, uma característica também bastante grande, tem uma história muito bonita, e na nossa cidade não é diferente. Nós temos como exemplo o nosso eterno prefeito Eloy João Zanella, que foi 4 vezes prefeito, sempre desempenhou um trabalho muito bom, um trabalho sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha. Eu sempre tive essa admiração por ele e nunca escondi. E também sempre disse que se não estivesse no PSDB, que era um partido com o qual sempre também tive bastante afinidade, votei nos seus quadros a nível nacional, estadual, eu iria somente para o Partido Progressista. E o Partido Novo também se abriu essa possibilidade, mas como ele não avançou num projeto de participar dessas eleições, então não houve dúvidas na hora da escolha do Partido Progressista, e tenho certeza que vamos conseguir desempenhar um trabalho bastante, vamos dizer assim, colaborativo para o nosso município enquanto estiver nessa agremiação. O que houve que levou o senhor a trocar de partido? Olha, na realidade, hoje,
Foram algumas decisões que eu vi, posicionamentos a nível federal e estadual sobretudo. Eu acredito que o partido ele teve um crescimento muito grande de 2016 até 2020, e nas eleições de 2018 esse crescimento também ficou evidenciado quando no âmbito do nosso estado a gente conseguiu manter 4 cadeiras na Assembleia Legislativa, eleger o governador e também aumentar o número de cadeiras na Câmara Federal do nosso partido. E a nível nacional também, aparentemente o partido ele decresceu a nível nacional, mas os quadros eles se qualificaram. E embora isso tenha ocorrido, eu comecei a verificar que algumas posições estavam bastante conflitantes com aquilo que eu penso. Eu vejo que o partido ele migrou muito para aquela questão do politicamente correto em determinadas situações, quando na verdade a gente não tem que ser politicamente correto, a gente tem que agir de forma correta. Então, por discordar de algumas posições a nível estadual e federal, eu acabei realizando essa troca de partido. Nunca escondo e nunca deixei de criticar também aqui no nosso município algumas decisões que foram equivocadas, mas as principais questões se deram realmente por uma falta de posicionamento ideológico semelhante com o meu, de lideranças estaduais e também federais do nosso partido, e foi isso que ensejou essa troca partidária, pois no PP, tanto a nível municipal quanto estadual e em grande parte federal também, tem que se frisar, a gente tem uma, vamos dizer assim, uma congruência de posicionamentos ideológicos. O PSDB ele surgiu como uma espécie de uma dissonância, né, do antigo MDB, do antigo PMDB, né, veio como uma espécie assim de um partido mais progressista, enfim e tal, menos ao que eu me lembro aí. E o senhor acha que nesses últimos tempos em nível nacional ele também meio que caiu na mesmice? Hoje em dia dá para se dizer que está sendo meio confundido como um partido hora de centro, hora de esquerda. Exatamente, é justamente isso que eu tentava expor. Ele está alternando muito posicionamentos. Conforme a conveniência, se posiciona de determinada maneira. Desculpe, que ele perdeu um pouco daquela sua identidade. Exatamente, porque nós temos quadros históricos e bons. Aqui no nível do estado, eu gosto de citar o prefeito de Porto Alegre, o Marquesan, que é uma pessoa com posicionamento, independente de algumas ações que ele tenha feito, alguns equívocos nos últimos meses, ele sempre foi um cara combativo, sobretudo quando ele estava na Câmara Federal, com um posicionamento bem claro, alinhado à direita, e muitos do nosso partido, aliás, PSDB, eles saíram do PP para ingressar no PSDB justamente por esse posicionamento que se tinha. A maioria dos nossos deputados, pelo menos os estaduais e os federais que eu conheço, eles têm esse posicionamento mais alinhado à direita e mesmo assim, nos últimos tempos, tem se aproximado mais a uma esquerda, não sei se é com fins eleitorais, pensando em 2022, 2024 ou até 2020, mas eu acho que se distanciou desse norte que tu comentou justamente, que era uma costela, vamos dizer assim, de parte do PMDB e de parte da Arena, do MDB no caso, né, e da Arena, quando foi fundado o partido em 88, e eu acho que se distanciou muito daquela questão ideológica e também de posicionamentos que se tinha ao longo desses mais de 30 anos que o partido existe. O senhor sai com alguma mágoa do PSDB em Erechim? Não, em Erechim não tem nenhuma mágoa. A nível estadual e federal, federal a gente tem um pouquinho de distanciamento. Estadual não, deixo bons amigos, tanto a nível estadual quanto municipal, sobretudo em nível municipal, porque a gente teve uma maior proximidade, o meu relacionamento continua muito bom com o prefeito, com os secretários que são do partido e sobretudo com o meu colega de Câmara, o Emerson Chelsky, que é um grande amigo que a política me deu, e a gente segue também defendendo aqueles projetos que são bons do governo, que são importantes para o nosso município, assim como a gente segue sendo contra aqueles que a gente entende não serem benéficos ao nosso município. A pergunta deveria ser feita essa agora, digamos, a quem está no PSDB, mas eu vou aproveitar aqui, o senhor trabalha também com feedback. O senhor recebeu algum feedback de como é que repercutiu dentro do PSDB a sua decisão? Olha, o pessoal, a maior parte assim do que eu escutei de comentários, assim, mais comentários laterais, né, seria que o partido acaba perdendo
uma cadeira na Casa Legislativa e uma pessoa que tem a intenção de concorrer a vereador. E é muito difícil hoje em dia se conseguir candidatos a vereadores, então a perda foi mais nesse sentido pelo que eu pude ver. Mas nada assim oficial, não senti nenhuma mágoa por parte do pessoal do partido, até porque ao longo desses últimos 3 anos e meio eles conseguiram trazer para o PSDB pessoas com uma grande abrangência, assim, por assim dizer, de votos nas últimas eleições. Então acho que não vai haver esse prejuízo para o partido, mas claro que eles lamentaram a minha saída, talvez não somente por isso, mas também por esse motivo. O prefeito Luiz Francisco Schmidt não chegou a lhe ligar, não? A gente conversou depois, particularmente, algumas entrevistas, ele lamentou a nossa saída, mas ele não buscou uma interferência nessa situação, porque ele é um cara que, ele é uma pessoa muito razoável, uma pessoa muito inteligente, e ele sabe que cada um é responsável pelos seus atos e também pelas suas decisões. Mas eu quis, né, antes de tomar essa decisão, conversar com meu colega de bancada, com o Emerson Schelski, e também com o presidente do nosso partido para comunicar da decisão, porque eu acho que quando se toma decisões deste cunho, a gente tem que comunicar as pessoas envolvidas antes de oficializar qualquer situação. O Emerson Schelski é vereador, para quem não sabe, mas ele também não foi eleito pelo PP, né? Foi eleito pelo PDT. Não, o Emerson Schelski também pelo PSDB, nós dois. Porque nós estávamos na coligação do PSDB, PP, PR na época e o PMN. E aí nós dois nos elegemos pelo PSDB e a vereadora Enis Candolara pelo PP. Sim. Então, de sorte que o PP passa a contar com 3 cadeiras hoje. Na realidade, o PSDB ficou com apenas a do Emerson e o PP hoje possui 4 cadeiras, porque juntamente comigo vieram os vereadores Flavinho de Barcelos e o vereador Leandro Basso, que estava na secretaria, né? E até para poder concorrer em outubro, ele precisou se descompatibilizar do Poder Executivo e retornar para a Câmara de Vereadores. Então hoje formamos a maior bancada da Casa Legislativa juntamente com o PMDB. Eu acho que confundi aqui com o vereador Flávio. Isso mesmo. Peço desculpas aí, eu acho que eu confundi com o vereador Flavinho. Isso, Flavinho, né? De Barcelos. Que também está no PP também hoje. Está no PP, companheiro. Mas o PP, ele tem, assim, mesmo antes, quando nesse mandato cheio, dá para se dizer assim, ele tem normalmente votado com o governo, né? Sim, claro. A vereadora Enis Candolara é quem mais está representando o partido. Às vezes alguns colegas dela assumem quando ela está impossibilitada em alguma sessão, mas ela sempre foi defender o governo, que ela ajudou a eleger. O partido faz parte do governo através de uma secretaria também, mas nunca foi aquela situação de defesa incondicional, até porque isso, e eu tenho que ser justo com o prefeito e com os secretários, nunca nos foi cobrado, tão pouco exigido. Eles sempre deixaram bem claro que os vereadores eles têm autonomia e independência para votar da maneira como eles acham melhor. Então, não quer dizer que, porque faz parte do governo, vai apoiar 100% todas as medidas que o governo tomar, até porque o próprio Poder Executivo muitas vezes também já vetou alguns projetos, algumas emendas oriundas da Câmara dos Vereadores, inclusive apresentadas por vereadores da dita base. Então tem muita autonomia com relação a isso, todos os vereadores da Casa Legislativa e não somente aqueles da oposição. Sim, mas a relação da vereadora Eni com o ex-prefeito Eloy João Zanella é bastante estreita, todo mundo sabe, tem uma afinidade muito grande. Meio que exagerando aqui, dá para se dizer que é uma espécie de voz do próprio prefeito, ex-prefeito dentro da Câmara de Vereadores, né? A Eni tem uma proximidade e ela de certa forma representa. E o vereador e o ex-prefeito Eloy João Zanella foi um dos motivadores, um dos incentivadores, dos apoiadores aí, e uma visão muito particular minha. Eu acredito que, embora o prefeito Luiz Francisco Schmidt tenha feito uma expressiva votação no bairro, onde ele sempre faz, foi a manutenção do equilíbrio de votos com a oposição, com quem lhe era a oposição, na área mais central, que, a meu juízo, possibilitou com que o prefeito Luiz Francisco Schmidt conseguisse se eleger. Exato, as urnas evidenciam isso, né, Odi? E claro que o nosso ex-prefeito Eloy João Zanella, ele teve uma grande participação
com o apoio que ele conferiu ao nosso atual prefeito no pleito de 2016, até porque ninguém é eleito 4 vezes prefeito à toa, né? Isso é sinônimo de que tenha feito um bom trabalho e que merece essa, vamos dizer assim, estou tentando buscar o termo certo, mas que merece esse apoio e essa confiança da comunidade. Esse reconhecimento. Exatamente, esse reconhecimento. Quem é que lhe convidou? O senhor foi convidado? Ou o senhor teve outros convites de outros partidos? Teve convites de outros partidos? Como é que foi? Olha, alguns partidos até tentaram me sondar. O senhor falou no Partido Novo agora há pouco. O Partido Novo, eu tenho muitos amigos meus que eles são do partido e eles tinham um projeto bastante interessante. Eles me procuraram para a gente ajudar nesse projeto e construir uma alternativa muito interessante. Infelizmente, por questões de orientações nacionais e estaduais do partido, não se alcançou os objetivos que eles estavam traçando. Claro que isso foi ainda no ano passado, então eu não pude participar desse projeto de forma efetiva, mas outros partidos também que possuem representatividade na nossa cidade nos sondaram. Ninguém fez um convite formal, né? O PP, através, sobretudo, da vereadora Inês Candolária, ela me fez um convite ainda no início do nosso mandato. Outras pessoas do partido também me convidaram algumas vezes. Eu posso citar o nosso amigo o Antônio Ernesto Todeschini, e entre outras lideranças também partidárias do PP, que nos fizeram esse convite e a gente fica muito feliz por ter aceitado. Muito bem, nós vamos fazer o nosso intervalo do programa aqui hoje com o Renan Sokol, que agora está no PP, e já voltamos. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo e agora só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta, porque gente que coopera, cuida. Muito bem, de volta então aqui com o vereador Renan Sokol. Bom, o senhor acha que vai ter... fica meio complicado se perguntar para um vereador, se lá em Brasília eles não sabem, mas assim, o seu instinto, o senhor acha que nós vamos ter eleições diante desse quadro todo que está aí de pandemia? Olha, Odi, tem duas... Eu lhe pergunto até porque já tem sido levantado Sim, aqui, claro, ali claro, e tal. claro. Porque... Na realidade é uma situação bem complexa e complicada. Primeiro porque os mandatos para os quais nós somos eleitos, eu digo nós, os prefeitos e vereadores que hoje estão com mandato, ele termina no dia 31 de dezembro. Logo, as eleições têm que ser realizadas em 2020 para poder tomar posse em 2021, dia 1º de janeiro. Porém, o processo da Justiça Eleitoral para validar campanhas e tal, ele normalmente leva em torno de um mês e meio, 2 após feita a eleição. E se postergarem até dezembro, vai criar vamos dizer assim, um jabuti, porque não vai se saber quando é que o pessoal vai assumir. Então eu acho, Renan Sokol, que as eleições vão ficar para outubro, a despeito de toda essa situação tão singular que a gente está vivenciando. O Tribunal Superior Eleitoral, pelo que a gente tem lido e visto de manifestações, ele seria favorável a uma postergação das eleições. Eles só não dizem para quando. Tem se especulado que seria em dezembro. Por isso que eu falei que geraria uma grande controvérsia, porque talvez não desse tempo de analisar todas as contas que o tribunal faz antes de diplomar e dar posse aos candidatos. No meu caso, a nossa diplomação aconteceu no dia 16 de dezembro de 2016 e a posse no dia 1º de janeiro. Talvez, ocorrendo as eleições em dezembro, talvez não dê tempo para fazer todos esses procedimentos e aí vai se criar uma grande confusão com relação às datas de posse do mandato. Por isso que eu acho que as eleições vão acabar sendo em outubro e eu acho que é melhor, se é para transferir para dezembro, então que se faça em outubro
para respeitar todos os prazos, até porque todo mundo sabe que a lei eleitoral ela precisa ter um ano de antecedência de aprovação, né, no caso de alteração, para poder entrar em vigor. Logo, qualquer eleição, seguindo essa regra, teria que ser feita após um ano da sua alteração. E o tribunal, ele também já se manifestou que essas alterações só podem ser feitas pelo Congresso Nacional, com o que eu concordo, que é quem tem o poder de legislar sobre questões eleitorais. E aí que se entra num outro debate. Todo mundo sabe que os deputados federais, no nosso sistema político, que ele não é um voto distrital, e ele é um voto totalitário, vamos dizer assim, é o voto da coligação, os deputados eles acabam necessitando muito das pessoas que estão nos municípios participando da política e são normalmente vereadores, candidatos vereadores, prefeitos, secretários, vice-prefeitos. Eles precisam que esses agentes políticos eles participem das suas campanhas para lhes ajudar. E se jogar a eleição, por exemplo, para 2022, como se tem especulado, talvez eles perdessem esse apoio. Então, eu, Renan Sokol, não acredito que possa se jogar as eleições para 2022 e para 2021 também acho que não se jogaria, até porque seria um desperdício de dinheiro muito grande fazer a eleição em 2021 e depois fazer logo em 2022. Então, a sensação que eu tenho e o pressentimento que eu tenho é que efetivamente não vão se alterar esses prazos e que a eleição vai ocorrer em outubro de 2020. Isso tudo são sensação, são pressentimentos, exato. Não deixa de ser uma vontade sua, existem aspectos legais, mas há um evento maior que se levanta aí, né? Exato. Que se levanta, que ninguém sabe o que vai acontecer. Quer dizer, pega as Olimpíadas, que é um evento maior do que as eleições no nosso país. Sim, com certeza. Né? Foi jogado para o ano que vem e ninguém está defendendo que deve ser isso, aquilo. Uma coisa que não vai se alterar é o fim das coligações para a corrida para as cadeiras da Câmara de Vereadores. O PP tem se fortalecido com vários vereadores. Isso é bom ou dificulta? Olha, Odi, eu acho que é bom. Primeiro porque... bom com vistas a quem quer se eleger. Claro. Não, eu acho que é bom justamente porque são quadros qualificados que ingressaram no partido. E eu não estou falando do Renan, do Flavinho e do Leandro. Eu analisei diversos nomes que ingressaram no PP e com a intenção de concorrer. São pessoas muito qualificadas. A Eni, a vereadora Eni, o prefeito Zanello, o presidente do partido, o Narciso Pauludo, eles tiveram um trabalho muito grande para buscar essas pessoas com qualificação, pessoas com suas particularidades, com a sua representatividade. Então eu acho que esse ingresso de diversas pessoas qualificadas e com potencial é muito importante para o partido, porque vai fazer com que todos se esforcem mais na campanha, que se empenhem mais, porque ninguém tem cadeira garantida. A eleição de 2016 já passou, a eleição de 2020 vai ser totalmente diferente e vai ser diferente. Eu acho que é bom esse fim das coligações, porque daí os partidos fortes eles vão prosperar, né, no caso, vão se manter, e aqueles partidos de aluguel, como se dizia antigamente, para trocar por tempo de TV, verba partidária, enfim, eles vão acabar sendo extintos, se não de direito, pelo menos de fato, porque aquelas pessoas que têm pretensões políticas, elas vão acabar buscando as agremiações de maior representatividade e força. Como é que o PP tem tratado? Eu sei que o senhor está chegando agora, mas o senhor tem participado de reuniões, enfim, está a par do que está acontecendo. O que se fala internamente com vistas a prefeito? O PP vai ser coadjuvante mais uma vez ou pode cogitar realmente lançar um nome próprio? Olha, na verdade é assim, Odi. Desde o início que começaram as nossas conversas com o convite, o presidente do partido, o Pauludo, e também a vereadora Eni, quem tomou frente dessas tratativas, eles sempre foram bem claros que primeiro eles iam pensar numa nominata forte para vereadores, para depois pensar num nome e pensar na majoritária. Então eles conseguiram cumprir esse primeiro objetivo e de forma muito eficiente, porque eles fortaleceram os quadros do partido. Na eleição anterior, se não me falha a memória, o PP tinha 10 candidatos e eles acabaram tendo o terceiro, o quarto e o quinto mais votados da coligação, né? Mas acabaram ficando só com uma cadeira. Então, tendo tido esse crescimento na Câmara, é importante mantê-lo. E aí,
sim, após essa etapa, eles afirmavam que iriam passar a tratar de nomes para a majoritária, seja para a cabeça de chapa da majoritária, né, o cargo de prefeito, seja para o cargo de vice-prefeito. O que a gente sabe é que o partido tem grandes quadros dentro da sua agremiação, tem bons nomes que poderiam ir tanto a vice-prefeito quanto a prefeito, e claro que isso vai ser discutido dentro de um projeto. O nosso presidente sempre foi muito claro em dizer que não ia discutir nome e coligação sem antes ter um projeto de administração. Pode ser que seja como coadjuvante, como tu mesmo falou, e a gente não tenha nenhum nome na majoritária, mas que o projeto dessas pessoas que eventualmente viermos apoiar, ele seja compatível com aquilo que a gente entende que deva ser feito nos próximos 4 anos seguintes. Em não havendo essa compatibilidade, não vai haver apoio e o partido pode sim, claro, partir para um projeto, vamos dizer assim, solo e lançar a nominata de prefeito e vice-prefeito se houver entendimento. Em 1 minuto, como é que foi essa experiência de vereador até agora? Olha, muito gratificante para mim. Tenho muito orgulho do que eu já fiz e muita satisfação por ter conseguido fazer coisas, participar de projetos e também de iniciativas. Desde o início consegui cumprir à risca com tudo aquilo que eu me propus, mantive meus posicionamentos, minha ideologia eu sempre procurei segui-la e também alguns compromissos, como a questão da economicidade, nunca tirei de áreas, enfim, outros gatos de gabinete, eu consegui implementar ao longo do meu mandato compromissos e não vou dizer promessas porque eu acho que os compromissos são melhores que as promessas. Eles todos estão sendo cumpridos à riscas e é o que eu pretendo fazer até o final de dezembro, quando termina esse meu primeiro mandato. Ok. Agradeço ao vereador Renan Sokol, que agora está no PP. Vamos ver se a eleição vai sair ou não vai sair. Lhe desejo sucesso. Muito obrigado, então, novamente, hoje pela participação no programa. Uma boa noite a todos, boa noite hoje e uma ótima semana a todos. A todos aí de casa também, muito obrigado, boa noite e até uma próxima. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo e agora só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta, porque gente que coopera, cuida.